Você já parou para pensar que nem todo conhecimento é benéfico? Será que existe algo que Deus preferia que nunca nós soubéssemos? No Éden, Adão e Eva estavam em uma verdadeira sala de aula, aprendendo diretamente com o Criador. Mas um simples mandamento testaria a confiança deles em Deus. Hoje vamos mergulhar na primeira proibição dada à humanidade e entender por que esse conhecimento proibido mudou tudo. Imagine um lugar onde cada detalhe reflete a perfeição de Deus. No Jardim do Éden, Adão e Eva não apenas viviam em harmonia com a criação, mas eram alunos do próprio Criador. Como diz Ellen White em Patriarcas e Profetas, eles tinham uma fonte inesgotável de aprendizado. Mas em meio a tantas bênçãos, havia um único limite: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus colocou essa restrição? Era um teste? Um capricho divino? Ou será que esse limite tinha um propósito muito mais profundo? Quando lemos Gênesis 2, encontramos a primeira ordem expressa de Deus à humanidade: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o primeiro mandamento. Mas por que Deus restringiria o conhecimento? Será que saber mais não seria algo sempre positivo? Aqui está o ponto central. Deus não queria privar Adão e Eva do saber, mas sim protegê-los do tipo de conhecimento que traria destruição. Assim como um pai impede um filho de brincar com fogo, Deus sabia que havia algo perigoso em experimentar o mal. Mas será que a humanidade aceitou esses limites? Milênios depois, Israel enfrentou um dilema semelhante. Em 1 Samuel 8, o povo pediu um rei humano, rejeitando o governo direto de Deus. O Senhor, em sua sabedoria, avisou sobre as consequências dessa escolha. Mas o povo insistiu. Como resultado, vieram séculos de corrupção, exílio e domínio estrangeiro. O livro de Daniel revela o que acontece quando a humanidade escolhe governar a si mesma em vez de ser governada por Deus. Um ciclo de impérios que oprimem, guerras, corrupção e sofrimento. Assim como no Éden, a humanidade queria experimentar algo que Deus sabia que traria consequências desastrosas. O que essa história tem a ver com a nossa vida? Tudo. Ainda hoje enfrentamos a tentação de buscar conhecimentos que podem nos afastar de Deus. Algumas influências, teologias e práticas parecem inofensivas, mas carregam sementes de destruição. Deus nos convida a confiar nele, a aceitar seus princípios e a reconhecer que certos limites existem por amor. Você confia que os mandamentos de Deus são para o seu bem? Está disposto a obedecer mesmo quando não entende completamente os motivos? A história do Éden nos ensina que a verdadeira sabedoria está em confiar em Deus. Você concorda com isso? Imagina só se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus em tudo. Imagina só como não seria o mundo hoje. Medita aí na letra da canção da Escola Sabatina dessa semana e a gente já retorna com a meditação. No silêncio da manhã, ouço a voz do Criador. No cantar da passarada, vejo sinais do seu amor. Cada folha que balança, cada flor a desabrochar, é o céu dizendo à terra: meu cuidado está no ar. Mas quem tem tempo pra escutar, tanta pressa pra chegar, e esquecemos de olhar pra o céu a nos chamar. A criação ainda fala, com poder, com luz, com graça, revela a mão de um Deus fiel, que desenhou o azul do céu. Se o mundo grita e não escuta, eu escolho me calar, pra
luar. Vejo Deus na imensidão das estrelas a brilhar, no detalhe do inseto sua grandeza a revelar. Mesmo após a queda e dor, a beleza resistiu, porque a criação insiste, o Criador não desistiu. Mas quantos passam sem notar que há um céu pra contemplar, a natureza a pregar, sem palavras, mas com fé. A criação ainda fala, com poder, com luz, com graça, revela a mão de um Deus fiel, que desenhou o azul do céu. Se o mundo grita e não escuta, eu escolho me calar, pra ouvir o som da eternidade, ecoando em cada lugar. Os montes clamam, ele vive, os rios cantam, ele vem, as flores dizem, ele é bom, e o céu responde amém. As árvores batem palmas, o vento sopra louvor, toda a criação declara a glória do Senhor. A criação ainda fala, com poder, com luz, com graça, revela a mão de um Deus fiel, que desenhou o azul do céu. Se o mundo grita e não escuta, eu escolho me calar, pra ouvir o som da eternidade, ecoando em cada lugar. Sim, a criação ainda fala, e eu escolho escutar. Domingo 27 de abril. Evangelistas. Quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8,35. Conta-se que a maratona das Olimpíadas surgiu devido a uma corrida de Fidípides, que partiu da cidade de Maratona até Atenas e morreu de exaustão após o percurso. Ele teria corrido 42 quilômetros entre o campo de batalha e o destino final, apenas para anunciar a vitória dos atenienses contra os persas. Caso essa história seja real, ela teria ocorrido por volta de 490 a.C., e Fidípides seria um verdadeiro evangelistes, nome grego para o portador de boas novas, que em português chamamos evangelista. No entanto, é importante notar que não se trata de boas novas comuns. Estamos falando de alguém que correu para dar a notícia de uma vitória. Em outros contextos, a boa nova poderia ser sobre o nascimento de um rei ou sua entronização. Em um antigo calendário encontrado em Priene, Turquia, o nascimento do imperador César Augusto foi chamado de Evangelho. O termo ali está no plural, indicando as grandes boas novas. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, o mesmo termo foi usado para anunciar Jesus. Seu equivalente em hebraico seria Bezorá. Quem anunciava a boa nova era um Mevasser. Mas veja que interessante, o Mevasser não era apenas um mensageiro levando informações. Ele deveria comunicar uma boa notícia de importância nacional que mudaria o rumo dos acontecimentos. O fim da guerra, por exemplo, faria os soldados parar a marcha e recuar. Isso me lembra esse texto. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Imagine a cena. Em uma batalha prolongada, o destino de Israel está em jogo. Após meses de agonia, o inimigo se rende
e o Mevasser, evangelista, enviado do campo de batalha para proclamar a vitória. Posso até sentir seu entusiasmo ao dizer: acabou o sofrimento, arrumem suas coisas, voltem para casa. É assim que temos de anunciar o Evangelho ao mundo. Nossas batalhas ainda não terminaram, mas a vitória já está decretada. Jesus a obteve na cruz do Calvário. Corramos como o grego Fidípides, ainda que isso nos custe o último fôlego. O bem venceu o mal, o rei em breve voltará, e nós iremos para casa. Não há notícia melhor que essa. Vamos orar então, depois dessa belíssima meditação? Senhor nosso Deus, nessa manhã de domingo, te agradecemos pelo fôlego de vida, porque o Senhor cuidou de nós durante a noite. Te agradecemos também pelo poder da Tua Palavra através da recapitulação da Escola Sabatina, em que a lição de hoje nos ensinou que existem conhecimentos maléficos que nos afastam de Ti. E por favor, Senhor, nos livra desses conhecimentos. O único conhecimento que nós queremos é o de fazer a Tua vontade. Nos conduz a um dia de vitória. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu irmão e minha irmã, nos ajude, curta o vídeo, deixa aqui no comentário, feliz semana. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus ou se interessam por esse assunto. Amanhã a gente se encontra na lição de segunda. Que Deus te abençoe.